A Sociedade Brasileira de Psicanálise apresenta No Divã, com Ivan Lima de Azevedo. Hoje no programa No Divã nós estaremos falando sobre um assunto muito importante. Um assunto que ele nos acompanha do nosso nascimento até a nossa morte. Quantas vezes você que está me assistindo agora, você mãe de família, você pai de família, você que está aí com seus 40 anos, 50 anos de idade, quantas vezes na sua vida adulta você carrega traumas adquiridos na infância? Quantas vezes você hoje ainda na fase adulta você sofre com coisas que te aconteceram na sua infância ou na sua adolescência? Quantos de nós não trazemos hoje trauma adquirido por um ato da nossa família, ou uma agressão de um pai, de uma mãe, de um irmão ou de um amigo? Quantos de nós tivemos nas nossas casas um pai que não foi muito acolhedor, um pai que não nos amou de fato? Quantas vezes nós fomos agredidos por pai? Quantas vezes o pai olhou para você e lhe disse uma palavra dura? Quantas vezes o pai olhou para você e foi agressivo, falou que você era gordo, que você era feio, que você era burro? E esse trauma, isso na infância, na nossa adolescência, até hoje, na vida adulta, essa situação lhe causou uma experiência traumática. E você hoje, na vida adulta, você traz essa dor adquirida na infância. Hoje, no meu programa No Divã, eu vou estar falando sobre traumas adquiridos na infância. Quanta dor nós carregamos na nossa vida adulta. Quantas dores nós carregamos no nosso coração, na nossa alma. Quantas dores nós carregamos no nosso emocional, fruto de uma experiência não muito feliz na infância, fruto de uma experiência desagradável quando criança. Lembra quando você estava na escola? Que a professora, uma outra vez, a professora lhe chamava para fazer uma tarefa e você, por vergonha, por medo, você não ia. E a professora falou: você é burro, você não aprende. Ele disse umas palavras feias, umas palavras duras. E até hoje você nunca esqueceu daquela professora. Lembra? Professores que marcam a nossa vida são professores ou são muito bons ou são muito ruins. Experiência traumática, ela marca as nossas vidas, ela nos deixa trauma, cicatrizes emocionais. E hoje no meu divã eu vou estar falando sobre traumas adquiridos na infância. Você tem um amigo, um conhecido que precisa ouvir, precisa saber mais como se livrar de traumas na infância? O momento é esse. Pega o telefone, liga para esse colega, para esse parente e fala: olha, aqui na Rede TV, no canal 5, está começando o programa No Divã e hoje é falando sobre trauma de infância. Hoje eu vou estar falando sobre os teus traumas adquiridos na infância. Aproveite a mega liquidação que preparamos em nosso site. São produtos com até 60% de desconto. Livro Pais Ausentes Filhos Online, de R$ 27,90 por R$ 12,90. DVD nas salas de aula de Deus, de R$ 25 por R$ 17,90. DVD Vencendo a Mediocridade no Casamento, de R$ 25 por R$ 17,90. Camiseta Casamento é uma história de respeito, apenas R$ 14,90. Mas atenção, promoção vale. É muito bom saber que você está aí do outro lado, nos assistindo, prestigiando o nosso programa. Programa esse que ele é feito todo sábado pensando na sua saúde mental, pensando na sua saúde emocional. E o programa No Divã hoje, ele vai estar falando de um assunto que ele passa despercebido por muitos, mas ele é muito importante. O programa No Divã hoje, ele vai estar falando sobre traumas que adquirimos na infância. E às vezes eu converso com pessoas e escuto pessoas que falam assim para mim: para o meu filho eu vou dar tudo aquilo que eu nunca tive.
Ó, para o meu filho eu vou ser aquilo que meu pai não foi comigo. Isso já aconteceu com você alguma vez? De você falar, para o meu filho eu vou dar tudo aquilo que eu nunca tive. Eu fico me questionando. Tudo aquilo que você vai dar para o teu filho é o quê? Você está falando de dinheiro? Ou você está falando de afetividade? Porque tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho, do que você está falando? Seria afeto ou seria quantas vezes você sentiu a necessidade de um abraço de teu pai, um abraço da sua mãe, e o seu pai lhe abraçar, lhe beijar e falar, filho, eu te amo. Quantos de nós estamos hoje na vida adulta sem nunca ter sido abraçado por um pai? Quantos de nós estamos na vida adulta sem nunca ter escutado uma só vez, filho, eu te amo, filho, você é importante para mim. E meu querido, é tão importante a gente ouvir essa fala de nossos pais, que se os pais tivessem ideia de como é importante para a criança ela ouvir isso, ela escutar isso, o pai falaria isso 24 horas por dia. Como também tão importante é um abraço entre o casal, entre o pai e a mãe. Sabe, querido, você que está me assistindo agora, você que é casado, você que tem filhos, e você que tem muitos desentendimentos com a sua esposa, sabe? O mal que você causa no emocional da sua criança, o mal que você causa na cabeça do teu filho quando você briga com a sua esposa na frente dele. Brigar, eu não estou falando que casal não tem desentendimento. Claro que tem, todo casal briga. Brigar é uma coisa, agressão é outra. Tem homem que não agride a mulher fisicamente, mas emocionalmente ele acaba com ela. E a criança, ela fica observando aquela cena e ela traz essa marca de dor, essa mágoa. E o menino, que eu não vou falar aqui no meu programa de hoje, eu não vou falar de complexo de Édipo. O que a psicanálise fala da estrutura da psique de uma criança quando ainda está em formação? O que acontece na cabeça de uma criança de 8 anos quando ela vê o pai agredindo fisicamente a mãe ou vê o pai agredindo verbalmente a mãe? A criança, ela fica assimilando aquilo. E muitas vezes a criança, principalmente o menino, ele traz essa mágoa. Ele traz esse comportamento do pai, ele traz para si. E muitos copiam. Muitos, quando chega na fase adulta que casa, ele começa a querer também agredir a mulher por conta de que ele viu o pai fazendo isso. Quantas vezes a criança viu o pai tratar a mãe só como uma lavadeira de roupa, ou aquela que fazia comida em casa? Quantas vezes? E a criança casa e acha que tem que fazer a mesma coisa com a mulher dele, de que ela vai ser somente uma lavadeira, que vai lavar, passar, cozinhar, que vai ser uma empregada e uma empregada não remunerada, uma empregada que não vai ganhar nada para poder estar cuidando de casa, cuidando da família, para estar lavando, passando, cozinhando e sendo enfermeira. Quando alguém na família adoece, é ela que cuida, porque até nisso a mulher não tem o direito de adoecer. Quem vai cuidar? Né? Mulher é um ser muito forte, fala que mulher é o sexo frágil, coisa nenhuma. Sexo frágil é o homem, que o homem sente uma dor na unha, ele já está morrendo, vou fazer o meu atestado, mulher, reúne a família. A mulher não, a mulher segura as dores de todo mundo, as dores da família dos pais, as dores da sua família, e ela é tratada com desprezo. Seu filho, ele fica observando isso, e ele fica copiando esse comportamento. A sua atitude reflete em como o seu filho vai ser no futuro. Tenha certeza disso, meu querido. Você é espelho para o seu filho. O melhor ensinamento que um pai pode dar para uma criança, para o filho, não é sentar numa mesa e ficar ensinando. Não é pegar um cinturão, bater e ficar corrigindo dessa forma. A melhor forma que um pai tem de educar e orientar o filho é dando o exemplo. É dando exemplo para a criança. Aí a criança copia aquilo de bom que o pai tem e vai levar para a vida toda. Observe como é que você está tratando os seus filhos, como é que você está tratando a sua esposa.
porque isso pode trazer para a criança marcas para o resto da vida, muitas marcas. E eu vou chamar agora um pequeno intervalo comercial e voltamos já já com mais programa No Divã. Aproveite a mega liquidação que preparamos em nosso site. São produtos com até 60% de desconto. Livro Pais Ausentes Filhos Online de R$ 27,90 por R$ 12,90. DVD nas salas de aula de Deus de R$ 25 por R$ 17,90. DVD Vencendo a Mediocridade no Casamento de R$ 25 por R$ 17,90. Camiseta Casamento é uma história de respeito, apenas R$ 14,90. Mas atenção, promoção válida apenas no site amofamilia.com. Estamos de volta com o programa No Divã, agradecendo a sua audiência. E para nós que trabalhamos com saúde mental, com educação, é muito bom saber que você está aí do outro lado nos vendo, nos ouvindo. E é mais prazeroso ainda quando a gente passa na rua e as pessoas falam: olha, professor, eu assisti seu programa, gostei muito do que você falou. E um abraço para você aí de qualquer canto da cidade, para você da região do Bico do Papagaio. E o programa No Divã, você que me assiste já esse ano e meio, né, quase 2 anos com o programa no ar, você sabe que o nosso programa tem alguns quadros. Nós temos aí o quadro Família Emocionalmente Saudável, que trabalha as relações da família, aquele modelo de família que nós acreditamos ser uma forma de fazer família, onde não há agressão, onde não há violência, onde há o respeito entre os membros. E também tem agora, a partir de hoje, começando um novo quadro dentro do programa, além do quadro de fitness, que é o momento de educação física com nutrição, com a professora Carla e o nutricionista Fernando. No Divã de hoje começa mais um quadro aí falando de cidadania, falando de justiça, falando de direito, né? O ser humano, ele erra muito, ele peca muito porque ele não sabe os seus direitos. Quantos de vocês que estão me assistindo precisa de um atendimento médico? E chega num posto de saúde, chega no hospital e não tem atendimento? Essa semana eu vi na mídia nacional que um estádio que gastaram, o governo federal gastou milhões para levantar aquele estádio que só vai ser usado uma vez lá no Amazonas. Milhões com aquele estádio. E nessa mesma semana agora que passou, 3 pessoas morreram na porta do hospital que fica a 4 quadras desse belíssimo estádio. Essas pessoas morreram por falta de atendimento, porque não tinha médico, porque não tinha equipamento. Mas o Brasil não precisa de saúde, o Brasil não precisa de educação, nós temos Copa do Mundo, nós temos jogadores aí que são exportados para o mundo inteiro. Nós não precisamos disso. E para falar sobre esse assunto e muitos outros, quem vai tomar o comando aqui desse quadro é a nossa querida Conceição Amorim, que está aqui hoje. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia, tá tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com você, com os seus telespectadores. Eu espero poder contribuir. Falar de direitos é sempre muito salutar, é extremamente saudável. É verdade, professora, eu comentava agora que as pessoas erram ou não usufruem dos seus direitos por não saberem quais são. Eu tô enganado, é isso mesmo? Penso que você está certo, Ivan. Uma das coisas que contribui para que nós tenhamos relação tão desiguais, tão diferentes, é exatamente a falta de conhecimento. Nós vivemos num país que eu costumo dizer que é o país que tem mais leis, mas os nossos moradores não conhecem as nossas leis. Quem conhece a Constituição do Brasil? Quem conhece, por exemplo, a própria
Constituição municipal, a lei orgânica do município. E aí fica difícil, como é que você vai poder se relacionar, reivindicar direito se você não sabe que é direito seu? Quando se trata, por exemplo, das políticas públicas, você pode observar que as pessoas acham que se ela for no posto de saúde e o médico não estiver lá, não tem problema nenhum, é de graça. Não é de graça. Nós pagamos muito caro para ter saúde pública no nosso país. Se nós vamos numa escola pública e nós percebemos que a escola está sem estrutura física, os professores sem condições de desenvolver um bom trabalho, a gente justifica, não, mas é uma escola pública. Mas ela é de graça, é assim mesmo. Não é verdade. Essa prática antirrepublicana é uma prática para justificar, inclusive, o desvio de recurso. E essa prática de não exercitar a cidadania, permitindo que as pessoas tenham acesso às legislações que garantem os seus direitos, ela é secular, né? Esse instrumento de omissão, de negar direitos, de aproveitar os direitos já constituídos, garantidos, a partir de muitas lutas dos trabalhadores, das mulheres e dos homens de bem do mundo inteiro, é uma forma, inclusive, de negar esse direito conscientemente, mas descaradamente, porque você, como você não sabe do seu direito, você não reivindica, né? E aí a gente vê aí as pessoas tendo a política pública como um favor. E a maioria dos políticos se beneficiam com essa prática do favor. É verdade, com essa ignorância do povo. Professora, você acredita que a promotoria seja mesmo de justiça e que o Ministério seja público? É uma instituição que eu ainda quero muito acreditar, porque eu lutei muito para garantir que essa instituição tivesse autonomia, que essa instituição funcionasse de verdade. Mas toda a estrutura que nós temos hoje no país é para que essas instituições verdadeiramente não funcionem, né? A gente vê ainda muita prática corporativista dentro do Ministério Público, a gente vê ainda muita prática de desfavor à própria sociedade, e nós percebemos muito grupo e jogo político dentro do Ministério Público. Por exemplo, uma pergunta que a sociedade precisa começar a fazer e querer resposta. Qual é a autonomia que o Ministério Público tem se o seu principal chefe, né, digamos assim, o seu procurador é indicado pela governadora do estado? Essa instituição, ela tem o papel de fiscalizar as ações de governo. Ora, qual é a autonomia que eu tenho de fazer uma crítica e levar a fundo as investigações contra determinado governo se quem me indicou foi aquela governadora? Tendencioso, então. Infelizmente, termina sendo tendencioso. Você encontra pouquíssimos que têm coragem de honrar a sua história de vida, de honrar o seu compromisso social e que não termina capitulando. Até então eu não conheço aqui no Maranhão. Todos que vêm com todo um projeto, pessoas que inclusive tiveram história de ação nos movimentos sociais para garantia de direito, quando é indicado, ela, né, fica literalmente à mercê dos gestores. Então, infelizmente, o Ministério Público tem essa situação que precisa ser resolvida. Financeiramente, ele é absolutamente desfalcado, né? O recurso que vai para o Ministério Público é muito pouco. E aí nós temos um problema no Brasil, que qual é o papel do servidor público? Me dá a impressão que a maioria dos servidores públicos no Brasil trabalha na perspectiva de que estão fazendo bico. Eu pergunto, qual o salário de um promotor de justiça? Qual o salário de um juiz? 23 mil reais, um promotor é 17 mil? Não tenho certeza, mas é mais de 10 mil reais. Num país onde mais de 80% da população ganha um salário mínimo. É um bom bico, né, professora? Isso. É preciso promotor, juiz, ser professor? Ir para dentro das universidades privadas? Porque você não vê juiz e promotor dentro das universidades públicas, por exemplo, fazendo trabalho voluntário para garantir e fortalecer a escola pública. Essas perguntas, elas são importantes, a sociedade tem que ter coragem de fazer. Porque quando esse profissional, quando esse servidor público, que é muito bem remunerado, que tem jornada de trabalho, né, bem flexível, qualquer trabalhador que falte no trabalho, ele tem o seu dia descontado e o final de semana remunerado. Isso não existe dentro dessas categorias de promotores, de defensores, de juízes. É por isso que nós precisamos lutar pela reforma política e pelo controle social também nessas instituições. E precisamos ter coragem de dizer por que o juiz, por que o promotor, por que o defensor público, quando chega quarta-feira é feriado, aí eles só voltam a trabalhar na segunda-feira. Já enforca tudo, né? Por quê?
Nós pagamos salário para eles trabalharem, não é porque eles têm mais direito do que a gente. Como todo trabalhador. E é interessante que quando os trabalhadores estão lutando, o trabalhador que ganha o salário mínimo vai lá lutar, você pega esse juiz que ganha tantos R$ 1.000 e ele lá determina que você, enquanto sindicalista, não pode se aproximar do local de trabalho para conscientizar o outro trabalhador. Quer dizer, tudo a eles, nada a quem paga o salário deles, que somos nós. Professora, e esse vai ser o teor do seu quadro, né? Bom, eu acho que a sociedade precisa refletir isso com tranquilidade, né? Eu acho que a gente não tem por que negar numa república o direito de manifestação e de fala das pessoas, né? As pessoas têm o direito de manifestar o que elas pensam respeitosamente, não estamos fazendo nenhuma acusação que a gente... não é nenhuma acusação, é constatação de fatos. Né? É esse o fato que nós temos hoje dentro dessas instituições. E para reivindicar direitos é necessário que a sociedade saiba. Isso é um equívoco. Está errado. Essas pessoas precisam se dedicar mais à sociedade. Essas pessoas precisam valorizar essas instituições. Você vê hoje, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não confiam na justiça. Não confiam, por quê? Porque as histórias que estão por trás da justiça são histórias extremamente preocupantes, né? Está aí desembargador sendo demitido por assédio sexual, está aí desembargador sendo afastado, porque eles não são demitidos, né? Eles são afastados do trabalho e continuam ganhando sem trabalhar. Embargador, juiz. Juízes que dão ganho de causa para situações meio duvidosas, né? Para se favorecer de alguma forma. Mas esse é o programa, e a professora está falando aqui de liberdade de expressão, tem que falar, e dentro dessa liberdade de expressão, as pessoas que estão nos assistindo agora, professora, e são muita gente que assiste o nosso programa nesse 1 ano e meio, se ele quiser te mandar um e-mail, se ele quiser te mandar algum caso que queira que você aborde no programa, você vai fazer isso? Com muito prazer, né? Eu tenho, assim, o maior prazer de poder fazer qualquer discussão, qualquer debate, né, em base à constatação da realidade que nós vivemos na nossa sociedade. Acho que o nosso quadro tem um papel importante de discutir as políticas públicas, o que são elas, para que servem elas, como que a gente paga elas, por que a gente não pode permitir que se implemente políticas públicas de péssima qualidade que não atendem a nossa população. E também vamos falar dos direitos das mulheres, que somos 53% da população brasileira, que sofremos as consequências dessas péssimas políticas do nosso país, porque somos nós responsáveis pelo cuidado dos nossos filhos, e se a escola não é de qualidade, quem sofre as consequências são os nossos filhos. Somos nós que somos responsáveis para garantir que o nosso filho tenha a saúde de qualidade. Quando a gente chega no posto de saúde, quando o médico que ganha para trabalhar 20 horas e acha que ele só tem que trabalhar 2 horas por semana, não comparece, mas recebe o salário dele integral, essa mulher tem que voltar para casa com o seu filho doente, porque ela não vai poder acessar um outro sistema de saúde, e que nós não temos que abrir mão do Sistema Único de Saúde. Ele é um dos melhores sistemas do Brasil, tem que funcionar, tem que acabar com essa ideia de que política pública não deve ter qualidade. E vamos também falar das políticas públicas para as mulheres, né? Quem são esses seres, né, tão especiais que precisa tratar especificamente da... Nós somos 53% da população brasileira, 53%, somos 51,7% dos eleitores brasileiros. Vivemos em situação de extrema discriminação e de desrespeito. Hoje, nos espaços de poder, qualquer espaço onde existe poder, as mulheres estão ausentes desses espaços, seja lá dentro do movimento social, onde a gente luta para melhorar as relações políticas e a cidadania da população. Você vai numa associação de morador, você vê uma plenária de 200 mulheres lá discutindo o problema do bairro, mas o presidente é o homem. Né? Esses espaços de poder precisam ser rediscutidos. Nós precisamos garantir que, se nós somos 51% da população, que a gente possa ter condições objetivas de sermos tidas como filiadas de verdade dentro de um partido que possa, de forma igualitária, disputar as vagas. E que tem uma participação ativa, né? Não somente passiva, como foi durante toda a história. A mulher sempre foi passiva em todos os processos, né? Chega o momento dela sair desse estado de passividade e ser ativa no sistema. Perfeito, né? E que não foi uma opção pessoal dela. Quando a gente pega a história da humanidade, a gente vai ver como as instituições articularam
todo esse papel da mulher, excluída dos espaços de poder, excluída dos espaços públicos, tida como cidadão de terceira categoria, pessoas incapazes de raciocinar politicamente, pessoas incapazes de pensar matematicamente, e tudo isso tinha um objetivo e teve todas as instituições poderosíssimas que cumpriram esse papel, né? Eu estou lendo um livro muito interessante, que eu acho que as pessoas precisavam ler, que é A Infiel. É uma jovem muçulmana da África, que tem toda uma história que, por fim, ela discute o que é o islamismo, né? O quanto os homens se apropriam da palavra de Deus, diz que Deus disse que as mulheres têm que se submeter ao homem, inclusive apanhar dos homens. Submeter ao jugo. Religiões que são milenares e que são imensas dentro do nosso planeta e que contribuem para manter a mulher numa situação de submissão. Milhares de mulheres são assassinadas, milhares de jovens, 12, 13 anos, têm o seu clitóris extirpado e os seus pequenos lábios vaginais cortados para que ela não sinta prazer sexual. Que a função fosse somente de procriar e dar prazer ao homem, né? Que ela não poderia, conta-se na história, a mulher ela não poderia nem sentir prazer. A função dela era servir ao homem e parir. Era uma parideira. Exatamente. Para algumas religiões isso se perdura até hoje, né? O cristianismo avançou, Jesus Cristo chega e diz, não é assim, as coisas precisam ser pensadas de forma diferente, mas a gente vê que o cristianismo também vai se construir em cima de muitos dogmas e também de muita opressão contra as mulheres. Essas instituições, junto com os estados, com os governos, tentou e tenta continuamente manter as mulheres nessa situação, inclusive em função da desinformação. Você vive, por exemplo, num país onde existe uma legislação partidária, uma legislação eleitoral, mas você percebe que a maioria das mulheres estão nos partidos não por convicção política e ideológica, mas porque alguém convidou, e lá ela é uma mera espectadora ou uma mera levantadora de crachá para eleger candidatos nas convenções. O direito básico dela de participar, de estar nas direções do partido, de ter 15%, isso está na lei, por exemplo. As mulheres têm nas campanhas eleitorais, nos programas eleitorais de todos os partidos têm que dedicar no mínimo 15% do tempo de propaganda para as mulheres. As mulheres fazer reivindicação, as mulheres apresentar os seus projetos políticos para a sociedade. E a gente não vê nenhum partido cumprindo. Assim como todos os partidos, a sociedade precisa saber, a maioria das pessoas não sabe, mas mensalmente o governo federal repassa milhares de reais, dependendo do tamanho e do poder político de cada partido, para os partidos. Esse recurso, ele tem um fim, que é pagar as sedes, pagar funcionário, pagar propaganda, enfim, dinheiro nosso, já do povo, né? E aí na legislação está dito lá que 5% desse valor total, cada partido, dependendo do seu poder político, vai ter um valor, não são valores equivalentes, né? 5% desse recurso deve ser investido na formação, na capacitação, na sensibilização, no apoio da participação política das mulheres. E apenas um partido faz isso no Brasil. E só faz porque tem muita luta interna das mulheres desse partido para garantir que esse recurso seja disponibilizado. Então tudo isso é falta de informação, né? As mulheres também terminam por não estarem informadas, se submetendo a candidaturas que elas não desejavam para o partido cumprir a cota, né? O que o partido acha que deve ser. Mas o que mais triste que a gente percebe é que, como a gente conseguiu garantir a cota, professor, o que está acontecendo? Na última eleição, a Imperatriz teve 92 candidatas a vereadoras. Quantas fizeram campanha de verdade? E quantas nós elegemos? Não é porque mulher não vota em mulher, porque homem não vota em mulher, não é. É porque elas simplesmente foram para poder o partido registrar os 70% de candidatura masculina. Porque se ele não tivesse essas mulheres para registrar, eles não podiam registrar o tanto de candidatura masculina que eles tinham. As mulheres não podem se submeter a esse tipo de coisa. Candidatura é coisa séria. E mais, elas têm muito a contribuir nas mudanças sociais, na melhoria da qualidade das políticas públicas e assim por diante. Professor, um dos nossos objetivos com esse quadro é esse, né? É tirar essa atrofia, né? Está atrofiada, a gente que pensa, que faz opinião,
a gente precisa contribuir mesmo. Agora, para encerrar esse momento, convida quem está nos assistindo para te acompanhar agora para todo sábado aqui pela Rede TV, de 10 às 11 da manhã. Convide agora o teu telespectador, que agora já é seu também. Exatamente, nós vamos estar aqui todos os sábados que forem possível, né? A gente tem uma agenda um tanto quanto de muitas viagens e trabalho também fora da cidade, né? Fora do estado, mas todas as oportunidades que a gente puder estarmos juntos nos sábados estaremos, e gostaria de aceitar não só a sugestão do professor, já considero também uma sugestão minha, de que vocês possam nos escrever, possam propor temáticas. Qual é o e-mail, professor? O meu e-mail é conceiçãomariaamorim@hotmail.com. Tá passando aqui, professor. Tá no rodapé pela televisão né? já há um tempo. Conceicão, sem o C cedilha. E a gente fica à disposição, esperamos nos encontrar mais vezes. Estou aberta a todas as críticas, a todas as indignações por causa das minhas posições políticas e pessoais. Mas você não se zanga não, né? Em hipótese nenhuma, né? E também não vou deixar de falar se alguém ameaçar me processar. Porque tem gestor, tem personagem pública que você não pode nem dizer que ele é feio ou que o cabelo está assanhado. Não, de jeito nenhum. Imagine, especialmente algumas autoridades, né, do judiciário, as pessoas se sentem profundamente ofendidas. É a minha posição. Como eu tenho certeza que não estou praticando nenhum crime, vou continuar com a minha posição, a não ser que me prove o contrário, que é excelente ter um Ministério Público e um fórum de justiça com muitos juízes e promotores, professores universitários, ao invés de ser bons promotores, bons juízes, resolvendo de imediato os problemas que estão aí cada dia mais se acumulando. Você tem uma informação como essa de que 300 processos de assassinatos de imperatriz estão paralisados na vara de homicídio, é uma situação muito delicada que a sociedade precisa se manifestar e conhecer para poder se posicionar. E é isso que nós vamos fazer. Espero que a gente possa melhorar essa cidade, melhorar o nosso estado, construir relações honestas, dignas e humanas entre todos nós, porque somos absolutamente todos iguais. Nenhum de nós tem o direito de ter mais e nem menos, e falar mais ou falar menos e ter mais direito do que o outro. É essa sociedade que a gente acredita. É tão triste ao caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? Um menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido, mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama, a calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causa tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, o descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza, o que assusta é a frieza, do descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer
mudar essa realidade. Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aproveite a mega liquidação que preparamos em nosso site. São produtos com até 60% de desconto. Livro Pais Ausentes Filhos Online de R$ 27,90 por R$ 12,90. DVD nas salas de aula de Deus de R$ 25 por R$ 17,90. DVD Vencendo a Mediocridade no Casamento de R$ 25 por R$ 17,90. Camiseta Casamento é uma história de respeito, apenas R$ 14,90. Mas atenção, promoção válida apenas no site amofamilia.com. Com o programa No Divã, chegando aí, né, nós já estamos em mais da metade do programa. Você viu o quadro aí com a professora Conceição Amorim falando de cidadania, falando de direitos, e nós precisamos mesmo de fato e de direito saber quais são os nossos direitos. Mas no programa No Divã de hoje eu estou falando de traumas que eles são adquiridos na infância. Como nós sofremos com traumas que carregamos na infância. E sobre esse assunto eu vou chamar agora um VT falando sobre traumas na infância. Vamos ver juntos? Hoje em dia é comum falar de trauma, né? Tipo, eu tô traumatizado, essas coisas. Mas o que é verdadeiramente o trauma pela psicologia? Se a gente parar para pensar no trauma, o trauma seria como uma cicatriz. Uma experiência ruim que nós passamos e às vezes a gente nem tem muito consciência disso. Mas é uma cicatriz que fica no psicológico, uma cicatriz que fica na alma, vamos colocar bonitinho. E que a gente não tem a dimensão que ela ainda doa. Então, às vezes, a gente até pensa que está muito curada essa cicatriz, mas não, a pele está muito fininha. Então, qualquer ação, qualquer movimento que a gente for surpreendido, essa cicatriz se torna ferida novamente, que é onde aparecem os N casos no consultório, na vida. Para algumas pessoas, assim, elas dizem assim, você é fraca, por isso que você é traumatizada. Existem pessoas mais fáceis de se traumatizar, ou menos, mais frágeis emocionalmente, pode-se dizer assim? Eu costumo dizer que falar que uma pessoa é fraca ou é forte é dar um rótulo para ela que não necessariamente ela vai ter. Cada pessoa vai reagir e vai responder de uma forma ou de outra a determinada situação. Não dá para julgar se ela é fraca ou se ela é mais predisposta ou menos predisposta. Não é assim. A gente não conhece tudo que aconteceu no decorrer de uma vida. A biografia dela nós não temos acesso. Então a gente não pode julgar se ela é fraca, se ela é forte, ou se ela é mais exposta ou menos exposta. Seria muito cruel. Pode-se dizer que grande parte dos traumas de um adulto pode ter sido causados na infância? Não necessariamente, não. A infância tem uma série de linhas da psicologia que traz a infância como um período que é tão maldito que a gente demora a vida inteira para elaborar. Porém, não dá pra gente dizer só lá acontece ou só na fase adulta acontece. Não. Pode acontecer na infância que a gente vai carregar pro resto da vida, assim como também pode acontecer na fase adulta que a gente vai carregar até ficar velhinho. Isso não é um determinante. Como que nascem os traumas? São vivências, experiências que são muito
vividas com muito sofrimento, muito sofridas. E aí a pessoa, ou ela joga para um cantinho da sua experiência, ou ela não vai falar mais disso, e aí ela vai começar a responder para toda e qualquer situação semelhante daquela mesma forma que ela respondeu na situação traumática. Então, se, por exemplo, jogaram uma barata em cima de você, você tinha 5 anos e aquilo foi muito horrível para você. Quando você se confrontar com uma barata, você vai ter a mesma sensação que você teve quando você tinha 5 anos, que aquilo foi horrível, que aquilo foi muito aversivo para você. Isso é a resposta traumática. Tem alguns casos que de repente a pessoa tem um trauma tão grande, a situação é tão horrível para ela que ela chega a esquecer o fato? E lá na frente ela sente aquela sensação e não se explica por quê? Sim, a grande maioria. Por quê? Se foi ruim, eu não quero acessar. Então fica lá. É uma defesa do organismo? Seria uma defesa, sim, uma defesa. Eu não vou entrar em contato com isso para me proteger. Porque senão eu ia ficar vivendo aquele sofrimento por muito mais tempo do que eu imaginaria. Então, eu vou esquecer, vou passar por cima e vou tocar minha vidinha. Porém, quando ela se confronta com uma situação semelhante, vem as sensações, mas não vem o porquê. Então, esse é o trabalho da terapia, descobrir esse porquê. E ele fica guardado no subconsciente, pode dizer, esse trauma? Sim, pode dizer que sim. Ele fica guardado nessa memória de longo prazo, para algumas áreas, para o inconsciente, para outras áreas. Cada um vai dar um nome, mas que fica lá reservado em algum lugar do cérebro, do psicológico, fica. Tem alguns psicólogos que eles praticam a regressão de memória, essas coisas, hipnose. Você acredita nessas práticas? Você utiliza isso como ferramenta no seu trabalho? Como eu sou humanista, eu não utilizo essas ferramentas no meu trabalho. Porém, que existem N trabalhos científicos que comprovam a eficácia dessas linhas, dessas abordagens teóricas, existem. Na minha experiência profissional, eu não as utilizo até pela minha abordagem. Porém, vejo casos que tiveram eficácia, que foram muito bem sucedidos por terem utilizado essas ferramentas. Agora, falando um pouquinho dos traumas na infância, vamos começar um pouquinho antes, enquanto o bebê está na barriga da mãe. A mãe, ela pode transmitir para o bebê sensações e pode até mesmo gerar traumas? Sim. Afeto e rejeição, ele pode sentir? Pode. A comunicação materno-fetal, hoje em dia, já tem N estudos neurobiológicos, a medicina fetal está avançando muito, então a gente já sabe que existe uma comunicação mãe e feto. O que a mãe sente, ela vai produzir N substâncias químicas, tanto no córtex cerebral dela, como também vai passar pela corrente sanguínea no bebê. Então ele vai sentir. Então se a mãe tem uma ansiedade muito grande, a mãe está cheia de adrenalina no corpo, então a criança vai sentir. Se a mãe não queria engravidar, por exemplo, ela consegue gerar assim químicas no próprio organismo, porque o bebê se sente rejeitado? Sim, sim. É muito comum crianças, quando a gente está fazendo a hora ludodiagnóstica, elas brincarem que a mãe esqueceu no supermercado, e esqueceu na escola, e aí a gente vai confrontar e a mãe falar, eu nunca esqueci. Então vem de uma forma simbólica esse sentimento de eu fui esquecido, eu fui negado, eu fui rejeitado. E como que a gente pode lidar com isso? No caso, de repente, a mãe não desejava a gravidez, mas quando o bebezinho vem bonitinho, fofinho, né? Ela vai lá e consegue até mesmo super proteger a criança e geram outros problemas. Como lidar? Se a mãe não queria o bebê, ela, vamos pensar que não é legal, mas existe uma realidade aí que a gente não pode jogar fora. Ela tinha as possibilidades dela e, infelizmente, não são as melhores, mas tinha. Porém, ela teve. Então, será que ela realmente não queria? Eu costumo confrontar essa questão com as minhas gestantes no consultório. Será que você realmente não queria? Ou será que era tão difícil aceitar essa nova realidade que iria vir? Então, se ela teve essa criança, é porque existia um desejo. Então, é trabalhar esse desejo, ressuscitar esse desejo que está ali. Talvez ela esteja negando essa nova responsabilidade, esse novo papel, que é muito assustador. Ser mãe, ter uma vida ali dependente de você é muito assustador. Então, é chamar essa mãe para, olha, você realmente quis. Está aqui, a criança está aí, é sua. É verdade. Por que a gente não lembra, por exemplo, do momento que nós estamos dentro da barriga, né? Como nós estamos sendo gerados? Eu li que é tão traumatizante estar dentro, ou até mesmo parto é traumatizante, talvez seja por isso que a gente não se lembra, é uma defesa?
Ainda bem que a gente não lembra, tá? Porque a seleção natural, ela acontece já dentro do útero da mãe. Só os fortes prevalecem. Então, o útero da mãe, nas primeiras semanas gestacionais, ele produz N substâncias tentando combater esse feto para ver se ele é forte o suficiente para permanecer ali. Se a gente lembrasse de tudo isso, imagina como seriam as relações com as mães. A gente odiá-las sem função. É um processo natural. Então, também a natureza, que é uma mãe perfeita, faz com que a gente não acesse. Fora que tem as estruturas cerebrais também que ainda não estão formadas. Então, a gente não pode lembrar se não tem estrutura cerebral para lembrar. Então, por isso que a gente não lembra. Muitos adultos, quando a criança, por exemplo, vai pôr a mão na tomada, fazer alguma coisa errada, ele fala, não, tira a mão daí e não explica e simplesmente não. Isso pode gerar um trauma na criança? De repente, limitá-la sem explicação, sai daí, você está de castigo e fica aí? Tudo que a gente não entende é traumático. Então, se você me diz um não que eu não consigo entender, aquela situação vai ficar sempre como uma grande pergunta. Porque o trauma seria uma grande pergunta. Por quê? Que a gente não consegue responder. Então, se essa criança não entende por que ela não pode pôr a mão na tomada, qual é o risco que ela tem de pôr a mão na tomada, primeiro, o comportamento oposicionista faz parte da raça humana. Ela vai colocar, mais cedo ou mais tarde ela vai colocar, porque ela precisa ter essa pergunta respondida. Então, ela vai lá, ela vai buscar isso. Então, o ideal é que a gente sempre, quando der um não para uma criança, explicar o porquê ela está tendo esse não. E outra que aí a gente está ensinando para ela a noção de consequência. Olha, se você fizer, a escolha é sua e você vai ter essa e essa possibilidade de consequência. Aí nós estaremos formando pessoas melhores, com certeza. No caso de chupeta, o bebezinho assim que nasce, muitas mães, avós já compram a chupeta e logo já põe na boca do bebê. Depois de um tempo fica 1 ano, 2, às vezes 5, 7 anos tentando tirar a chupeta da criança. E aí, chupeta pode gerar um trauma também? Olha, eu sou um pouco radical na questão chupeta, porque eu acho que não há necessidade da chupeta. A chupeta é um calmante, dá lá o calmantezinho para a criança não gritar, para a criança não chorar e assim, não ter frustração. Que é o grande problema atual da infância, são crianças que não têm limite nenhum à frustração. Porém, já que colocou a chupeta, vamos lidar com aquilo que a gente tem. Colocou a chupeta, vai incutindo aos poucos a falta de necessidade dessa chupeta. Vai explicando para ela que, olha, é sujo, fica na boca, você já é mocinha, não precisa disso. Para que ela vá internalizando que ela realmente não precisa daquilo para ficar quieta. Então a criança precisa daquilo para se acalmar. Você vai e tira? Como assim? Foi você que me deu? É incongruente o comportamento. Ou dá, de repente, um brinquedinho para dormir, ou o cobertorzinho que tem que dormir com aquele. Você está substituindo um comportamento pelo outro, não adianta. Você tem que fazer com que a criança entenda que ela não precisa daquilo para se acalmar. Ela pode se acalmar sozinha porque ela é independente o suficiente para isso. Mas que vai incutindo aos poucos isso. Não, se foi você que me deu, por que você está tirando sem me explicar por quê? Aproveite a mega liquidação que preparamos em nosso site. São produtos com até 60% de desconto. Livro Pais Ausentes Filhos Online de R$ 27,90 por R$ 12,90. DVD nas salas de aula de Deus de R$ 25,00 por R$ 17,90. DVD Vencendo a Mediocridade no Casamento de R$ 25,00 por R$ 17,90. Camiseta Casamento é uma história de respeito, apenas R$ 14,90. Mas atenção, promoção válida apenas no site amofamilia.com. O programa No Divã já está de volta e hoje falando sobre traumas na infância. Problemas que nós carregamos na nossa vida adulta, que nós adquirimos ela quando criança. Quando nós fomos castigados por um pai de uma forma grosseira, né, de uma forma que não deveria ter sido. E
o programa chegou ao seu momento final, né? Nós continuamos aí pela internet. Você pode estar acessando o meu site, que é www.professorivan.com.br. O programa de hoje foi gravado, Fabinho, dá uma mostra aí. O programa de hoje foi gravado aqui na Beira Rio. Nós já estamos anoitecendo. Olha que imagem, olha como que está o céu. Vai descer aí muita água, graças a Deus, né? O campo precisa de água. Uma cidade tão bonita, uma cidade que tinha tudo para ter estrutura, uma cidade onde, né, tem tudo para desenvolver com qualidade, mas é a cidade que temos, é a cidade que amamos. E, meu querido, eu agradeço a sua audiência, quero contar com você no próximo sábado. Pela internet continuamos com www.professorivan.com.br. Foi um prazer muito grande ter você na nossa audiência. Eu conto contigo de novo sábado que vem aqui pela Rede TV de 10 às 11 da manhã. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.